today we are going to talk about superlatives and not comparatives, tá? Eu disse para vocês que comparatives é quando a gente compara um com o outro. E a gente vai tratar de superlative, então, que é comparar um com um universo. Que universo é esse? Esse universo sou eu que estabeleço na minha frase, tá? Como assim? Eu posso dizer, por exemplo, que eu sou o mais bonito desta sala de aula aqui. E quando eu digo que eu sou o mais bonito, eu estou fazendo um superlativo. O universo é a sala de aula, ok? E eu sou mais bonito que quem? Não é que uma pessoa só, é que o resto tudo. Obviamente que eu estou falando uma besteira aqui, né? Mas é só para vocês entenderem a moral da história. Então nós temos, we have two kinds of superlatives, ok? We have the superlative of inferiority. Nós temos o superlativo de inferioridade. O que é isso? Algumas pessoas vão estranhar. Olha só, eu digo o seguinte, John is the least tall of the room. The least. Espera aí. Ah, mas olha, cara, eu peguei o arquivo totalmente errado. Vamos botar aqui o negócio. Jordan is the least tall of the room. The elephant is the least fast of the zoo. A Ferrari is the least heavy car of the store. O que eu estou dizendo nessas frases? Qual é a coincidência entre elas? Quando eu digo que Jordan is the least tall of the room, eu estou dizendo que ele é o menos. O menos o quê? Alto. Alto da sala. Da sala, o menos alto da sala. Então, eu estou fazendo uma comparação dele com o pessoal que está dentro da sala, certo? Senhor, mas eu não teria que dizer que ele é o mais baixo? Ok, só que quando eu digo que ele é o menos alto, podemos considerar que a gente está olhando para vários jogadores de basquete e eu digo que o Jordan é o menos alto. Ele tem só 1,90 m de altura. Ele não é baixo, ele só é o menos alto. E é nesse contexto que a gente vai acabar utilizando aí o superlativo de inferioridade. Ok? For example, the elephant is the least fast of the zoo. Estou dizendo que ele é o menos rápido do zoológico. E mesmo assim, ele caminha a, sei lá, 15 km por hora, o que não é tão lento assim. Ok? But he is the least fast of the zoo. Ele é o menos rápido do zoológico. Ok? A Ferrari is the least heavy car of the store. O que é esse adjetivo aí, heavy? Pesado. Pesado. Então, uma Ferrari é o carro menos pesado da loja. É isso que eu estou dizendo, certo? Então, quando a gente trabalha com o superlativo de inferioridade, é o menos. E daí a gente vai usar, então, sempre aquela mesma estrutura ali, ó. The least, ok? Para dizer que é o menos. The least mais o adjetivo. O menos alto, o menos rápido, o menos pesado. Simples assim, não tem grandes mistérios, certo? Dúvidas nessa primeira parte? Acho que não, senhor. No doubts. Se tem, gente, de novo, abre o microfone e chama Sir. E a gente para tudo aqui, ok? Quando a gente trata de... Professor, tu vai disponibilizar esse nome? Os slides. Esse arquivo pra gente? Sim, vou disponibilizar junto com a aula gravada do Zoom, eu vou disponibilizar os slides para vocês. Beleza. Tá? Então, ainda se tratando de superlatives, eu tenho inferioridade e tenho superioridade. O que é a superioridade? Bom, se na inferioridade eu dizia que era o menos alto, o menos rápido, o menos pesado, na superioridade é o mais. It's the first place, é o primeiro lugar, ok? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Jordan is the most famous of the players. Jordan is the most famous of the players. Ele é o mais o quê?
Famoso dos jogadores. O mais famoso dos jogadores. About the elephant. It is the most intelligent animal of Africa. The elephant is the most intelligent animal of Africa. Claro que isso é uma questão de opinião, mas o elefante é o quê então, gente? O animal mais inteligente da África. O animal mais inteligente da África. Okay? And talking about cars, I can say that Ferrari is the most beautiful of the cars. O que a Ferrari é? A mais bonita dos carros. O mais bonito, né? Daí seria o mais bonito dos carros. Claro que isso é uma questão de opinião. Mas percebam uma coisa aqui, ó. Quando eu digo the most famous, the most intelligent and the most beautiful, a gente tem uma coincidência entre esses adjetivos. Te liga que adjetivo é aquilo que qualifica as coisas sobre as quais nós estamos falando, né? O Jordan é o jogador mais famoso, o elefante é o animal mais inteligente e a Ferrari é o mais bonito dos carros. Agora, como é que eu vou trabalhar essa questão dos adjetivos? Quando a gente trata de superioridade, gente, quando a gente trata de superioridade, eu preciso prestar atenção no tamanho dos adjetivos. Por quê? Porque se meu adjetivo tem mais de 2 sílabas, como famous, como intelligent, como beautiful, eu vou fazer exatamente isso que a gente está fazendo aí. Usar o the most na frente para dizer que é o mais. Mas sabe o que acontece? A estrutura fica essa aqui, né? The most mais o adjetivo, certo? Agora, sabe o que acontece? Eu lembro quando a minha filha já tem 8 anos agora, mas quando ela era bem pequenininha, ela dizia assim, como é que ela dizia? Ela dizia assim, pai, eu sou a mais grande da minha turminha. Tu é a mais grande, filha? Mas a gente não fala a mais grande. Como é que a gente fala? Eu sou a maior da minha turminha. Exatamente. Então, eu não digo o mais pequeno, eu digo o menor, né? Então, a mesma coisa que acontece em inglês, quando a gente usa os adjetivos grande e pequeno, aliás, a mesma coisa que acontece em português. Quando a gente usa os adjetivos grande e pequeno, eu não digo o mais grande, e sim o maior. Eu não digo o mais pequeno, eu digo o menor. Vai acontecer em inglês sempre que o meu adjetivo for pequenininho. Sempre que ele tiver 1 ou 2 sílabas. Vai ter umas exceções aí no meio do caminho, mas na maior parte das vezes é isso que acontece. Se o meu adjetivo ele tem 1 ou 2 sílabas, em vez de usar a palavra the most na frente para dizer que é o mais grande, eu vou juntar 2 palavras e vou transformar em uma só, o maior. Transformo o mais grande em o maior. Como é que isso vai acontecer, senhor? Vamos ver aqui agora. Então, we are talking about superlatives. Sempre que a gente fala de superlatives, é uma comparação de um com um universo, e esse universo eu estabeleço na minha frase. Pode ser um universo pequenininho, a minha família, pode ser um universo grandão, o país inteiro, ok? E quando a gente tem superioridade, quando a gente quer dizer que é o mais alguma coisa, mas o meu adjetivo ele é curtinho, tem 1 ou 2 sílabas, olha o que vai acontecer com o adjetivo. Jordan is the richest of the basketball league. Jordan is the richest of the basketball league. O que eu fiz com o adjetivo rich? Em vez de usar o most na frente do adjetivo, em vez de usar o most aqui na frente do adjetivo, eu transformei ele em um sufixo. Cadê o negócio aqui? Eu transformei ele em um sufixo. Que sufixo é esse? EST. Perceberam? Então, em vez de dizer o mais grande, eu estou dizendo o maior. Claro que o adjetivo aqui não é grande, é rico. Mas sempre que os meus adjetivos forem pequenininhos em inglês, eu vou utilizar essa artimanha. Eu vou transformar most, em vez de colocá-lo lá na frente, eu vou transformar em sufixo. Então, eu digo isso. Jordan is the richest
of the basketball league. The elephant is the heaviest animal of the zoo. The elephant is the heaviest animal of the zoo. Percebam que em vez de colocar o most aqui, é como se eu tivesse levado ele ali para se transformar em sufixo. The elephant is the heaviest animal of the zoo. Percebam que o Y que tinha aqui caiu fora e se transformou em I. Ok? Outra frase. The Ferrari is the noisiest car of the street. O que é noisy, gente? Barulhento. Isso, noisy é barulho, né? Noisiest, ele é o carro que mais barulhento da rua. The Ferrari is the noisiest car of the street. É o carro mais barulhento da rua. Então, essa tentação aqui a gente precisa conseguir evitar, que é a de colocar o most aqui na frente. A gente vai querer fazer isso. Mas eu olho para o tamanho do adjetivo. E ele é um adjetivo pequeno, tem até 2 sílabas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar o most que a gente colocaria aqui para o final do adjetivo e transformar ele em sufixo. Como é que vai ficar a minha estrutura, então? Vai ficar da seguinte forma. Eu uso o the, boto o est atrás do adjetivo, transformando ele. Certo? Na maioria dos casos, é só acrescentar o est. Quando tem o y no final, aí eu vou tirar o y e acrescentar iest. Ok? Então, é o most se transformando em st, para dizer que é, em vez de o mais grande, o maior. Deu para entender isso, gente? É muito difícil? Muito complicado? Me ajuda aí. Help! I need somebody. Eu acho que é tranquilo, sir. Também acho. É para ser, tá? A ideia é que seja tranquilo. Não é para ter grandes mistérios aqui. Hein, senhor, no de inferioridade funciona do mesmo jeito? Não. Isso só acontece na superioridade. Quando a gente trata de inferioridade, o tamanho do adjetivo para nós não importa, tá? O tamanho do adjetivo só vai importar quando a gente fala de superioridade. Tá, estamos falando de inferioridade, é ou menos alguma coisa, esquece o tamanho do adjetivo, pode usar com qualquer adjetivo, tu vai usar the least, certo? Agora, quando a gente trata de superioridade, aí sim, aí nós vamos utilizar, aí nós precisamos pensar no tamanho do adjetivo. Ele é grande ou é pequeno? Se for grande, usa o most na frente. Se o adjetivo for pequeno, a gente vai usar o est no final. Então, olha só. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, peraí. É que a ideia desse exercício aqui era utilizá-lo depois de passar para vocês comparatives e superlatives, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó, a segunda frase aí, ó, letra B. Mary is the least strong of the school. O que eu tô falando nessa frase aí? Mary é a menos forte da escola? A menos forte da escola. Então, percebam que na primeira frase ali, eu estou dizendo Jane is stronger than Mary, eu estou fazendo uma comparação da Jane com a Mary. Já na segunda frase, eu estou fazendo uma superlação. O que é a superlação? É a Mary com a escola toda, certo? Então, eu digo que a Mary é a menos forte da escola. Ok? E essa próxima frase aí? Mary is the tallest of my house. O que a Mary é? É a mais alta da minha casa? Ela é a mais alta da minha casa. Quer dizer que ela é muito alta? Não, mas quer dizer que ela é a maior. Não, ela é a mais alta. E não a maior.
Mas qual é a diferença de eu dizer que ela é a maior e a mais alta? Um é superlação de um adjetivo, outra é superlação de outro adjetivo. Como assim, senhor? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma comparação entre o hipopótamo e o avestruz. Qual deles é mais alto? O avestruz? O avestruz, isso mesmo. E qual deles é o maior? O hipopótamo? Então tem Tudo uma... depende do ponto de vista. Não depende do ponto de vista, não. Né? Ser maior não quer dizer ser mais alto. Na realidade, eu estou fazendo uma brincadeirinha aqui só para a gente enxergar isso, porque quando eu digo ele é o maior, eu estou fazendo uma superlação para o adjetivo big, certo? A tradução de maior é bigger ou biggest, certo? Agora, quando eu uso o adjetivo tall, eu estou falando de mais alto e não maior. Eu não posso traduzir Mary is the tallest of my house como Mary é a maior da minha casa. E sim, Mary é a mais alta da minha casa. Tá? Só para a gente estabelecer aqui essa convenção, aqui esse combinado, para a gente não errar coisas simples ali na frente. Né? Só para a gente ter essa noção aí. É importante. Esse é um erro bem comum, tá? Não te estressa, porque é normal que a gente cometa esse erro. Nós mesmos, se não prestarmos muita atenção, assim, a gente acaba se enganando aí nesse sentido também. Vamos ver a próxima aqui. Não essa. Também não essa. Não essa também. Tá, não. O resto era todos comparativos. Eu vou deixar, então, para a próxima aula a gente fazer esse exercício aqui, porque daí a gente faz um negócio certinho, assim. Infelizmente deu aquele erro. Na realidade foi um erro meu, né? Eu fui usar um arquivo para me basear para fazer o outro e acabei esquecendo de botar em salvar como lá e salvar no novo arquivo, acabei fazendo besteira ali. Mas não comprometeu em nada. E na próxima aula a gente vai tratar então sobre os comparatives. Hoje falamos sobre superlatives. Qual a diferença do superlative para o comparative? É que superlative trata de uma comparação de um com um grupo, com um universo. E comparative é quando eu comparo um com o outro. E daí a gente tem tipos diferentes aí de palavras que serão usadas dentro destes contextos, certo? Alguma dúvida a respeito disso, gente? Temos 3 minutinhos aí. No doubts? Muito bem. Essa semana, fala, Joãozito. Não, eu cliquei sem querer, foi mal. Beleza. Essa semana eu vou dar uma folga para vocês. Não vou dar atividade, vou deixar para dar atividade só quando a gente tiver a matéria completa aí, comparação e superlação juntos, tá? Mas eu vou pedir uma coisa muito importante para vocês, que é façam as atividades. Eu vou postar uma aula ao final desta semana, na sexta-feira, para que vocês postem as atividades atrasadas de até então. Se liga, porque eu dei 3 atividades até agora. Quais foram essas 3 atividades? Tá aqui, ó. No dia 28 de julho, eu dei uma atividade sobre Present Perfect lá na apostila de vocês, páginas 5, 6 e 7. No dia 4 de agosto, eu dei uma folha de atividades sobre o Present Perfect, que vinha lá uma explicação e depois as atividades. E no dia 11/8, na semana passada, eu dei uma atividade no caderno para vocês, que era uma atividade bem simples, basicamente para a gente começar a trabalhar com os verbos ali e se acostumar com os verbos da terceira coluna. Tá? Era uma atividade no caderno. Então, foi 28/7, 4/8 e 11/8. Até agora, 3 atividades. Na sexta-feira, eu vou postar uma aula lá só para vocês
recuperarem essas 3 atividades aqui. Então, por favor, se liguem e recuperem essas atividades, porque não dá para ficar sem elas, tá? Elas são parte importantíssima das notas de vocês aí. Ok? Tá, Ok. Então, gente, Ok, senhor, obrigadão. por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Na semana que vem a gente volta com os comparativos, beleza? vamos almoçar. Beleza? Beleza? Vamos comer, Beijão, galerinha. senhor. Até um outro dia. Tchau, gente. Bye, guys. Canta aí, setor. Have a nice day.